Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto é este aqui, os Illuminati, que todo mundo tanto fala, e a figura que o pessoal colocou lá, o autor colocou no site dele, foi esta aqui, para representar isso. Tem um bode aí, tem um olho aqui no meio da barriga com um triângulo de ponta cabeça, tem um corvo, uma florzinha aqui, e parece que tem um sol atrás também. Bom, tudo bem. Vamos lá. Antes de a gente começar, pessoal, estou fazendo divulgação desse curso, Criando Filhos Fortes, do ponto de vista bíblico. Link abaixo para quem tiver interesse, com 50% de desconto. E quem tiver interesse em mais do que esse curso, tiver interesse em vários cursos do canal, 1, 2, 3, vale a pena pensar na área de membros, que custa $7 por mês. E você pode acessar os 20 cursos durante o mês lá que você tiver. E ainda todo mês tem um curso novo. Então este mês ainda vai estar saindo um curso novo, que vai estar aqui. Pois bem, é uma opção assim bastante econômica. Continuando aqui. Olha só. Mateus capítulo 5, versículos de 33 a 37. Novamente, você já ouviu dizer ao povo há muito tempo: não quebre o seu juramento, mas guarde os juramentos que fez a Yahweh. Mas eu lhe digo, não faça juramentos, ou pelo céu, pois é o trono de Yahweh, ou pela terra, pois é o seu escabelo, ou por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode deixar nenhum cabelo branco, você não pode decidir se o cabelo vai ficar branco ou preto. Simplesmente deixe seu sim ser sim, seu não ser não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Pois bem, ou seja, evite aí esse tipo de coisa. Quem é o pequeno círculo clandestino conhecido como Illuminati? Os infame 300 da nova ordem mundial e a comissão que controla o CFR através da Skull and Bones. Quem são esses caras? Boa pergunta. Os Illuminati são uma organização luciferiana fraudulenta, fundada no dia 1º de maio de 1776. O 1º de maio é um dia muito idolatrado por todos. Sabe quando o pessoal tá com um problema e o pessoal pega o rádio assim e diz assim: Mayday, Mayday. May é o mês de maio. Day é o dia 1º. O pessoal fala Mayday, Mayday. É isso aqui, ó, dia 1º de maio. É uma forma de homenagear esse dia. As pessoas têm até o direito de não trabalhar esse dia. Já percebeu? Dia 1º de maio. A celebração do que mesmo? A dia do trabalhador, Afonso. Ah, você tá de brincadeira comigo. A gente acredita em cada coisa. Tá na Bíblia? Não tá, né? Você não pode parar para festejar a festa das trombetas, você não pode parar para festejar Yom Kippur, você não pode parar para festejar Sukkot, você não pode parar para celebrar primícias, você não pode parar para celebrar nenhuma festa bíblica. Mas, dia 1º de maio, aniversário dos Illuminati, todo mundo para no mundo inteiro. Que coisa interessante, muito interessante, pessoal. Parando dia 1º de maio. Pois bem, é um presente para todo trabalhador. Sim, vamos lá. Então, foi fundado em 1º de maio de 1776 em Ingolstadt, Baviera, pelo professor rebelde Adam Weishaupt, um proeminente maçom. Weishaupt foi um estudante dedicado da filosofia liberal proposta por Voltaire e outros, que se opôs à tirania católica romana. Tirania católica romana. Estou colocando exatamente como está no livro. E os seus governos fantoches. Lembrando que este livro aqui, ele vai contando a visão de cada parte. Ele vai contando as visões de cada parte. Depois ele vai lá e vai chegar às suas conclusões também. Continuando aqui. Ele já falou no capítulo anterior o quê? Que o que segura a Rex Deus, que era o oponente, deveria ser o oponente principal, seria o papado. Certo? Ele fala isso inclusive no livro. Mas, tudo já foi infiltrado. Continuando aqui. Então, os fundadores originais eram intelectuais da classe alta, todos com o desejo de libertar do governo e da opressão religiosa. Consequentemente, os Illuminati se definiram como, abre aspas, os iluminados, aqueles iniciados nos ensinamentos secretos de Lúcifer, o portador da luz, fecha aspas. O termo adepto identificava os membros augustos da Ordem dos Illuminati. Bom, aí está o símbolo do olho que tudo vê, certo? Pois bem, e continuando. Brown
ele vai citar aqui o Dan Brown, certo? Dan Brown todo mundo conhece, tem um monte de livro aí, desses que todo mundo gosta de ler, popular, etc. Tal. Não é porque o livro do Dan Brown seja popular que o Dan Brown não tenha feito pesquisa, ok? Só para deixar claro aqui, muitas pessoas falam assim, os caras confiam no Dan Brown. Para começo de conversa, para começar a conversa, ok? Ele fez uma pesquisa e nessa pesquisa ele compilou isso na forma de romance e esses romances já venderam tanto que pode fazer assim um monte de professor aí que pensa que é o super intelectual ficar chupando o dedo de inveja. Então assim, o cara fez lá o trabalho dele, provavelmente com objetivos obscuros, a gente já falou sobre isso, o livro fala sobre isso, mas ele vai citar aqui de novo. Então o Brown cita uma gênese anterior dos Illuminati que se mistura a outras fontes. Ele sugere que os Illuminati foram formados nos anos de 1500 em Roma por um grupo esclarecido de matemáticos, astrônomos e físicos para se opor às visões estreitas da Igreja Romana. Brown afirma que Galileu formou o primeiro think tank. Você lembra o think tank de convencer as pessoas de coisa absurda? Eu acho que sim. Olha só, e se referiu a este comitê como os Iluminados, os Illuminati, que lideraram este nobre grupo de intelectos. Pois bem, nobre. Ok, então vamos lá. Galileu. Quem imaginaria Galileu, né? Um cara tão importante para a bola molhada giratória. Que coisa. Isso aqui poderia valer uma discussão, hein? Continuando. A Igreja Romana perseguiu implacavelmente essa organização elitista. Depois que Galileu foi colocado em prisão domiciliar, os Illuminatis romanos degradaram-se em uma revolta completa, fugindo da Itália e desaparecendo em um disfarce profundo e subterrâneo. Esse grupo underground, ou seja, o escuro, que está por baixo da terra, certo? Ressurgiu mais tarde entre os maçons da Baviera, que incluíam os Rothschilds e os Bilderbergs. Ou seja, teve uma origem anterior, da mesma forma que a maçonaria também teve uma origem anterior, que as pessoas não gostam de falar, e depois ele reaparece de novo. Subsequentemente, os maçons adotaram os Illuminatis como uma irmandade da Baviera. O objetivo principal dos Illuminatis é trazer a nova ordem mundial. O segundo objetivo é destruir totalmente o cristianismo por meio de sua própria religião de misticismo, provavelmente através da infiltração gnóstica de igrejas cristãs que, tipo assim, já estão infiltradas em um nível tão profundo que, tipo assim, outro dia eu estava vendo um vídeo que o pessoal me mandou que foi assim. O cara imaginava que o pastor estava papando a mulher dele, certo? Lembre-se, adultério é algo grave demais. É grave demais, ok? É inferno, basicamente. Os pastores deviam ensinar isso, mas eles não ensinam porque tem uns ou outros aí que, tipo assim, gosta de fazer o negócio. Pois bem, e aí o vídeo era basicamente o seguinte: o pastor dizia que não, imagina, sua esposa vem aqui, conversa comigo durante a hora, não tem nada demais. A esposa disse que não. Aí o que o cara fez? O cara contratou um mototáxi e falou o seguinte: quando minha esposa sair, você vai atrás da minha esposa. Se ela encontrar com o pastor, você vai atrás dos dois, ok? E quando eles pararem em algum lugar, você me liga. Olha só a ideia do cara. E beleza, então o cara vai lá e o mototáxi indica que a mulher do cara foi pra praia com o pastor. Então tá lá o pastor de songona, a mulher de biquíni em cima do pastorzão lá na praia, certo? Daí imagina, a igreja não tá nada infiltrada, ok? Aí o cara chega filmando e diz assim: pô, pastor, o que você tá fazendo aí, cara? O que você tá fazendo aqui? Aí o pastor diz assim: não, cara, vai tranquilo, ignora isso aqui, entendeu? Tudo mais. O cara diz assim: olha, eu vou publicar isso aqui na internet. Fala pro pastor. Tudo gravado, ok? Mas ele diz assim: mas vamos fazer um acordo. Se você sair da igreja, pedir pro fulano lá te substituir nessa igreja, se você sair da igreja, eu não vou divulgar isso aqui porque eu não quero envergonhar a igreja. Diz o cara que a mulher tá traindo com o pastor da igreja. Daí o cara falou: não vou divulgar. Mas se você não sair da igreja, eu vou divulgar porque, tipo assim, olha o que as ovelhas estão... Quem tá ensinando para as ovelhas? O pastor vira pro cara e diz assim: eu não vou sair de igreja nenhuma. Não vou sair não, vou continuar ensinando. Então assim, pessoal, vamos lá, vamos por partes. As igrejas, elas já estão infiltradas até o topo, pronto. Eles não estão ensinando nenhum mandamento. Nem o do adultério eles ensinam, porque muitos deles praticam, ok? Eles não estão mais ensinando a Bíblia.
Se você ler a Bíblia, você vai olhar, vai para sua igreja, ler a Bíblia e você vai ver que são duas coisas totalmente diferentes. Não tem nada a ver uma com a outra. Nada. Ok? Uma tem lei, a outra não tem lei nenhuma. Pois bem. Continuando aqui. Então, olha só. Então, o segundo objetivo é destruir totalmente o cristianismo por meio de sua própria religião, de misticismo. Provavelmente através da infiltração gnóstica de igrejas cristãs. Os Illuminatis perceberam que o cristianismo deve ser destruído antes que o governo mundial e a religião universal possam se estabelecer. Então, assim, para quem está achando que o mundo agora, a gente já chegou em Apocalipse, o fato é, vai ter uma religião mundial. Essa religião, ela vai ser colocada no lugar da Igreja Católica, que vai ser basicamente destruída, certo? Para quem, né, não sabe, não leu a Bíblia ainda, lá diz que a grande prostituta vai ser destruída. Então, tipo assim, quem que vendeu, foi lá e colocou Natal no negócio, foi lá e colocou um monte de coisa. Tinha sua importância, mas foi lá e se vendeu. Quem que se vendeu? Falou o oposto do que está escrito na Bíblia. Desculpa, pessoal. Vai acontecer isso. Então, quem está planejando isso? São esses caras aqui. Então vai ser destruído. Já foi destruído? Ainda não. Está totalmente infiltrado, etc. Tal, mas ainda não caiu. Não caiu essa peça do jogo de xadrez. Se ela não caiu ainda, então imagina, para cair uma peça desse tamanho, então alguma coisa vai acontecer. Antes de acontecer isso, tipo assim, não está chegando, tem mais tempo. É só o início das dores, pode demorar bastante tempo ainda. Okay? A gente não está nos últimos 3 anos e meio, provavelmente. Talvez demore bem mais. As pessoas não estão contando com isso. As pessoas estão contando assim, daqui 3 anos e meio chega o Messias. Pode ser. Mas eu diria assim, não me parece razoável. Continuando aqui. Ops. Olha só. Voltou. Olha só, esse aqui é um livro, The 66 Laws dos Illuminati, para o segredo do sucesso. O pessoal já não deixa tudo aberto aí para todo mundo. E continuando, ó. O verdadeiro propósito dos Illuminati é destruir todas as religiões que não são panteístas, derrubar todos os governos nacionais e abolir toda a propriedade privada. A gente já falou sobre isso, o pessoal abolindo propriedade privada na Alemanha, presta atenção. O governo da Baviera concluiu que os Illuminati conspiraram para derrubar os governos e abolir o cristianismo. O Wilson escreveu que os Illuminati guardam um dos seus segredos mais íntimos, o seu esquema fraudulento para obliterar o cristianismo, pois eles afirmam ter a única religião verdadeira de Lúcifer. Ainda mais preocupante é o que os Illuminati adotaram, a filosofia de Maquiavel, né, que ensinou que, abre aspas, o fim justifica os meios, fecha aspas. Os nazistas implementaram essa filosofia com resultados horríveis, todo mundo sabe disso. Os Illuminati se infiltraram na maçonaria em 1782, embora algumas fontes datem de 1777. O Weishaupt é apontado como um reformador maçônico. Este foi um casamento feito em um céu espúrio, pois o objetivo desde o início da maçonaria era trazer a nova ordem mundial. A fraternidade da maçonaria, patrocinada pela Rex Deus, deu as boas-vindas aos seus primos espúrios e místicos da devoção luciferiana, enquanto saboreava a crença de Weishaupt de que os Illuminati foram criados para governar o mundo. Sei. Brown escreve que os Illuminati cresceram rapidamente dentro dos limites da maçonaria, evoluindo para uma sociedade secreta dentro de uma sociedade secreta, e então assumindo o controle total da organização. Os Illuminati exploraram a rede mundial da maçonaria para sua própria agenda da nova ordem mundial. Eles ainda utilizaram a ampla rede para se infiltrar em todas as organizações elitistas ao redor do mundo, que incluíam organizações da maçonaria de todos os tipos, os principais bancos e governos inclusos. Brown prossegue observando que os Illuminati, por meio das organizações da maçonaria, fundaram e financiaram os principais bancos, as principais indústrias e universidades ao redor do mundo para propagar ainda mais a sua agenda radical. Pois bem, ou seja, a universidade está tudo junto. Aquele que sobe ao nível de perfeição e iluminação completa é reconhecido como um adepto. Esse título é concedido a companheiros da ordem secreta dentro dos círculos mais íntimos da hierarquia maçônica, que são os Illuminati.
Somente os adeptos maçons iluminados conhecem os verdadeiros segredos. Eles pertencem às organizações da maçonaria e então dos Illuminati. Lembre-se, os iluminados, os adeptos, foram completamente iniciados nos ensinos secretos do portador da luz, o capeta, certo? Escritores do início do século XX, como Nesta Webster e Augustin de Barruel, um padre, o quê? Padre jesuíta. Anota aí, padre jesuíta. Esses caras aqui argumentaram que os Illuminates eram apenas peões em um jogo maior. Imagina, os caras que estão lá no topo, os Illuminates, eles são só peões. Claro, não tenha dúvida disso. Imagina. Olha só, são peões de um jogo maior manipulado por satanistas judeus, dizem aqui o padre jesuíta. Com certeza, não tenha dúvida. Não tenha dúvida que tem de todas as religiões, de todos os grupos, mas, espera um pouquinho, um jesuíta falando isso, tá de brincadeira, um negócio estranho. Bom, os iluminados então reportaram-se diretamente aos autênticos príncipes da maçonaria, que segundo o que diz o padre jesuíta, são satanistas judeus da Rex Deus. Pois bem, tá aí uma imagem aí dos Illuminati, certo? E prosseguindo. Portanto, os príncipes da maçonaria constituem o primeiro círculo interno dos Illuminati e Rosacrucianismo. Os adeptos hereditários da Rex Deus são propositalmente selecionados de dentro da herança dinástica, linhagens, passadas de geração em geração, de pai para filho. Pois bem, esses caras, eles fazem tudo de geração em geração, passa de pai para filho. O que você vê na sua família? Você vê as coisas passando de pai para filho, de geração em geração? Ah, Afonso, eu vejo. Chama herança. Negativo. Quando a gente está falando de passar de pai para filho, é passar o bastão na corrida, certo? É passar o bastão, ensinar o que você sabe, passar o conhecimento dos antigos que passaram para você. Tipo, todo mundo está fazendo isso? Todo mundo está seguindo isso? Não. Pois bem, eles fazem. Os escolhidos passam por uma lavagem cerebral desde a infância para garantir a compreensão total do conhecimento secreto, da religião e dos objetivos fraudulentos. Pois bem, olha só, eles têm algo passando de geração em geração, de pai para filho, ponto. E depois, os escolhidos, na verdade os cabeças, que a gente pode sim chamar de patriarca, só que nesse caso aqui eles usam para um fim deles. O certo era todos nós aqui termos os patriarcas e cada família obedecer sempre o patriarca. Lembrando que eu sempre falo o seguinte, olha só, a mulher tem que ser submissa ao homem, o que está na Bíblia, certo? E o homem tem que ser submisso ao Messias. Mas, ainda assim, dentro de uma família, os homens todos de uma família têm que ser submissos ao patriarca. Os homens dizem assim, não, nós não vamos se submeter ao patriarca. Aí o que acontece? Eles não se submetem ao patriarca, aí a mulher também não se submete a ele, e a gente vive nesse mundo de submissão. Aliás, deixa uma coisa clara aqui. Quando eu falo de submissão, outro dia eu estava falando no canal Casamento de Verdade sobre submissão da mulher, e uma mulher escreveu assim, submissão é uma palavra feia, Afonso. Usa a palavra lealdade, a palavra comprometimento, várias palavras, responsabilidade. Não usa a palavra submissão. Pessoal, submissão é uma palavra normal, certo? Veja bem, olha só, o que significa submissão? Submissão não é uma pessoa atrás da outra falando assim, vira para a esquerda, vira para a direita, faz isso, faz aquilo. Não, submissão é, na hora que precisa tomar uma decisão, só naquele momento precisa tomar uma decisão, duas pessoas têm opinião diferente, o marido tem uma opinião, a mulher tem outra. Qual deles a gente vai seguir? Ah, vamos fazer uma votação na internet. Não dá para fazer a votação. Tem que ser um. Quem que vai decidir? Quem vai decidir é o homem, ponto. E a mulher tem que estar submissa ao homem. Não quer dizer que o homem tem que ficar, olha, agora você está na hora de você fazer comida, agora isso, agora aquilo. Não, é óbvio que não. É como se fosse, vamos dizer assim, o empresário. O empresário, os funcionários estão submissos ao empresário. O diretor, ou o que for. Então o que acontece? Você vai lá e fala o seguinte, ó, cada um faz seu trabalho, cada um está fazendo o seu trabalho. O empresário não interfere em absolutamente nada, certo? Aí um dia alguém diz assim, a gente está precisando comprar um computador novo. O empresário diz assim, não esse mês, vai ser no próximo. Ah, mas eu preciso para agora. Não, esse mês não. Acabou a conversa. As pessoas têm que se submeter. Se submeter a quem no momento de decisão. Não é você ser mandado o tempo inteiro, ok? Pois bem, continuando aqui. A palavra submissão é uma palavra linda. É uma palavra bonita.
Só que a nossa cultura faz a palavra funk parecer bonita e a palavra submissão parecer feia. Mas é a cultura, ok? Continuando aqui, olha só. O verdadeiro conhecimento e doutrina são mantidos fora de todos que não são das linhagens escolhidas. Não importa quão talentosos são, quão ricos ou quão poderosos, pois eles são considerados inadequados para receber esse conhecimento. Ou seja, é um conhecimento passado de uma geração para outra, de pai para filho, de forma patriarcal. Aí você tem lá, eventualmente, Illuminati, que não faz parte disso, ou eventualmente maçom, que não faz parte disso. Esse conhecimento não vai chegar neles, ok? Não vai rolar, pessoal, não é assim que funciona, certo? Continuando aqui. Teóricos da conspiração afirmam que os adeptos secretos da ordem são financiados por 13 famílias, incluindo os Rothschilds, todos considerados deuses humanos, tramando o governo mundial por milhares de anos. Esta trama está programada para culminar nas próximas décadas. Os supostos gênios adeptos da Rex-Deus são orientados desde a infância para governar o mundo, utilizando soldados maçônicos ou outras organizações. Assim, a maçonaria foi cooptada para concretizar a agenda dos Illuminati, basicamente. Bom, K descreve os maçons como soldados da nova religião, liderados por adeptos que são liderados pelos superadeptos bona fide da Rex-Deus. Somente os adeptos da Rex-Deus terão permissão para reinar, porque somente eles têm o verdadeiro entendimento e sabedoria. Abaixo das 13 famílias está o seu representante, Conselho dos 33, o grande conselho druida, seguido pelo Comitê dos 300, consistindo de maçons iluminados. Todos estavam ligados aos anciões de Sião no livro Krieg and Politik, do industrial judeu-alemão assassinado Walter Rathenau e outros defensores da conspiração moderna. Acredita-se que Rathenau tenha desertado dos anciões de Sião. A propaganda comum promovida por governos, universidades, organizações elitistas é que os Illuminatis foram extintos dentro dos limites da maçonaria. Mas isso não é verdade, pois os Illuminatis estão prosperando no centro mais intenso, assim como no CFR e no Skull and Bones. A BBC relatou no dia 16 de novembro de 1984 que o famoso filântropo e financista britânico Cecil Rhodes era membro dos Illuminati. Veja bem, a BBC, em tese oficial, que todo mundo diz que não tem fake news nem nada, etc. tal, lá em 84 dizendo então que o filântropo e financista britânico Cecil Rhodes fazia parte do quem? Dos Illuminati. Seu famoso fundo de confiança estabeleceu as bolsas de estudo Rhodes, financiada por Nathan Rothschild e destinadas a recrutar as mentes mais brilhantes para os Illuminati, dos quais Bill Clinton era um. Okay. Quando o famoso adepto do grau 33 e companheiro Illuminati George Bush pai era o chefe da CIA, presta atenção, George Bush pai, o pai do George Bush, era o chefe da CIA, ele trabalhava na CIA. Ele determinou oficialmente o encerramento da investigação sobre os Illuminati para sempre, devido à falta de evidência. Vamos lá, o cara é o Illuminati, basicamente, segundo diz as teorias da conspiração. E o cara, Illuminati, em tese, segundo as teorias da conspiração, trabalhava na CIA e ele definiu para os caras pararem de investigar isso, porque isso é bobagem, isso não existe, pode todo mundo confiar e ficar tranquilo. Ótimo, nossa, quem podia imaginar uma coisa dessa? O Dr. Carol Quigley, mentor de Clinton, admite que Rhodes, um barão do ouro e do diamante, formou uma sociedade de eleitos em 1891 para absorver riqueza e estabelecer um governo mundial. E a gente continua esse assunto está quente, a gente continua ele no próximo vídeo, certo? Não o próximo, eu acho que é o próximo, vamos lá. E por fim, pessoal, lembrando, link abaixo desse curso aqui, Criando Filhos Fortes, um ponto de vista bíblico, é um curso muito importante, certo? E assim, a gente tem que tratar a nossa família dessa forma aqui, ó. Não largado no mundo, com todo mundo, etc, tal, com todas essas culturas espúrias, com tudo isso que esses caras, que a gente tá vendo aqui, essa podridão toda, desses caras que o pessoal tá documentando aqui neste livro, certo? A gente vê essa podridão toda e é esses caras que estão ensinando nossos filhos, que estão montando as teorias, certo?
é todo mundo enganado. O professor também não tem a menor ideia que ele participa disso. Ele simplesmente aprendeu lá e aí ele se acha inteligente porque aprendeu uma coisa que, tipo assim, não serve para absolutamente nada a não ser danificar a mente das pessoas. Paciência. Então é bom você cuidar dos seus filhos. Além disso, quem tiver interesse não só nesse curso, mas em outros cursos, por exemplo, gerenciamento de novos negócios, que é para startup, aprenda a criar cursos online. Vocês veem, todo mês eu faço um curso, estou aqui apresentando sempre, esse curso é legal. Para quem está indo para o campo, é importante tentar ter uma renda pela internet, porque você às vezes está muito longe de uma área urbana para fazer uma venda, para fazer alguma coisa do tipo. É uma opção interessante. A arte dos preços, a diferença entre lucro e prejuízo, certo? E vários outros cursos aqui você pode fazer na área de membros, custa $7 por mês. E você consegue acessar qualquer um desses cursos, ou todos os cursos que você quiser durante o mês, só durante o mês, certo? Tem um monte de curso. E você continua pagando todo mês, certo? Você continua acessando os cursos e todo mês tem um curso novo que vai começar a preencher isso aqui, certo? Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.